Mas a gente tem olhado muito também aqui só o ponto negativo, né? Tem muito ponto positivo também na SAF. Depois que se quitar dívidas, depois que você conseguir equacionar e fazer com que o clube possa ficar realmente sustentável, acho que vem muita coisa boa. Mas depende, sabe? O Botafogo, por exemplo, é um Depende. bom caso. Já vai provavelmente terminar essa temporada deficitária. Lógico, como é que tá pagando? Lógico. O Cruzeiro em um ano pagou o que de dívidas, por exemplo, na SAF? A gente não tem ainda esses valores, porque acho que só depois de um balanço bem equilibrado, não de 2022. Se a gente somar 2022 e 2023, a gente consegue ver esse resultado melhor. 2022 acho que ainda estava se estruturando, questão de SAF, né? Não se sabe ainda o que era de imposto, o que tinha que ser passado ainda para a associação. Então, 2023, numa Série A, a gente consegue ter mais ou menos esse balanço. Né? Vou comentar, evidentemente, o balanço de 2022, mas 2024, quando vier o balanço 23, a gente faz essa análise 22 e 23, a gente consegue ter essa perspectiva melhor. Não foi pago nenhum. Acho que está até sendo pago agora. Acho que está sendo pago. Sim, mas assim, mas vamos olhar por um lado positivo também, para não ficar muito negativo o negócio. Certo? Tudo bem. Os caras conseguem quitar em 6 anos um percentual considerável de dívida. 60% tem que estar em 6 anos. Né? Ok. Então vamos crescer isso aí e coloca, de repente, um cenário melhor. Você conquista um título, você consegue uma arrecadação maior, você se mantém ali sempre conseguindo classificar para boas competições, como Libertadores, por exemplo. Né? Você vai bem numa Copa do Brasil, tal, você consegue revelar bons valores. Cenário positivo. Eu não estou falando especificamente do Cruzeiro. Estou falando, incluindo o Red Bull Bragantino, incluindo equipes que já viraram SAF. Tá? Você consegue esse tipo de coisa. Então você vai conseguindo se manter ali nessa expectativa. Depois de um determinado prazo, o dono consegue tirar lucro, ele consegue revelar jogador, ele consegue trazer bons valores e valores em análise de desempenho que são positivos. Por exemplo, você vai ali num clube, por exemplo, e busca um garoto de 22 anos, promissor, que encaixa no time, e o time que já está conseguindo andar com as próprias pernas. São coisas que podem acontecer nesse sentido. E no Brasil é uma possibilidade imensa. Porque, por exemplo, você tem época, por exemplo, de convocar uma seleção brasileira em que você não sabe se você leva 1 ou 2 ou 3 seleções, sabe? Aqui revela-se todo dia um garoto. E eu acho que esses velhos vícios de associação que impediu que a gente pudesse revelar muitos jogadores. E o que aconteceu? Só teve oportunidade para medalhão. Só teve oportunidade para jogador que recebia, sabe, 1 milhão e que era empresário sugando o clube. Mas agora não. Acho que no que a gente pode dar exemplo para Cruzeiro, por exemplo, para o Botafogo que subiu no ano passado, são de gente que virou assim e falou assim, essa é a oportunidade da minha vida. Jogador de futebol, sabe? Eu tenho potencial, eu consigo. Sabe como? E não tem aqueles velhos vícios com o empresário sempre ali. O empresário tem direito ao lucro dele? Lógico, ele fez um investimento no garoto. A gente não pode também ser tão radical nesse sentido, certo? Ele tem esse direito. Né? Ele fez o investimento dele e tal, mas ele não pode sugar do clube. Então, olhando por uma perspectiva a longo prazo, médio e longo prazo, eu acho que os clubes no Brasil têm toda a capacidade pelo material humano de conseguir fazer bons times e a gente ter de volta aquelas grandes competições que a gente viu nos anos 70, 80, 90. Acho que a SAF dá essa possibilidade.